Marque aí. Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6. Versículo 3. Ele diz assim, o profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Quer dizer que é fundamental conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque, irmãos, como é que eu posso ser fiel a quem eu não conheço? Me responda. Como é que eu posso obedecer a uma coisa que eu não tenho conhecimento? Como é que eu vou obedecer a Deus se eu não conhecer a palavra de Deus? Aqui no capítulo 4, versículo 6, olha o que ele diz. Isso é Deus falando. O meu povo está sendo destruído por causa dos trabalhos de macumba. Por causa do olho gordo. Às vezes eu ando na rua e vejo, o cara bota no automóvel um adesivo, está amarrado o olho gordo. Quanta ignorância, né? Ao invés de cristianizar as pessoas, estão cretinizando as pessoas. Porque isso é uma cretinice. A verdade é essa aqui, ó. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Nunca se viu tanta falta de conhecimento no povo de Deus como nos dias que nós estamos vivendo. Nunca. É impressionante. Eu fico abismado. Cada dia que passa, eu fico mais abismado ainda. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, diz assim: respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha, tem muita gente, irmãos, vivendo em desobediência a Deus, porque não conhece a palavra, porque não conhece o Deus da Bíblia, porque não conhece as Escrituras. E aí são destruídos, são fracassados, não conquistam nada. Às vezes o sujeito está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você olha para a vida do cara, está faltando tudo. Está faltando tudo. Não tem nem comida, não tem paz, não tem uma família, não tem um casamento bem sucedido. E eu digo para você uma coisa: a única maneira de alguém conhecer Deus é através da Bíblia. Se você não lê Bíblia, se você não ouve a pregação da verdade, fica só ouvindo as histórias, porque o que mais tem hoje são contadores de história. Pregador é coisa muito rara. O cara vai um dia na igreja, aí o pseudo pregador diz: vamos ouvir a palavra de Deus, vamos abrir a Bíblia, e porque Jesus curou o leproso. Vai na outra semana, porque Jesus curou os cegos. Vai na outra semana, a mulher hemorrágica. Vai na outra semana, o Naamã que mergulhou nas águas. Vai na outra semana, o Zaqueu que desceu da árvore. Vai contar história assim no sítio do Pica-Pau Amarelo. Que onde tem um monte de criança querendo ouvir história. Não se ouve a palavra. Então, se não ouve a pregação da verdade, você não conhece Deus, você não conhece as Escrituras. E aí você erra. Jesus disse isso. Então, preste atenção. É esse conhecimento das Escrituras que faz você se colocar à disposição de Deus. Você coloca à disposição de Deus o teu tempo, o teu dinheiro, os teus talentos, os teus bens. Tem gente que vem à igreja só para receber. Nunca está disposto a oferecer nada para Deus nem para ninguém. Não visita ninguém, não evangeliza ninguém, não ajuda em nada, é um zero à esquerda.
Olha, Deus abomina isso, irmão. Abomina. A pessoa está dentro da igreja, é sempre do contra, não se relaciona com os outros irmãos, é aquela pessoa antipática, soberba, sempre mal-humorada. Ora, se você está vivendo dentro da igreja e é sempre do contra, não se relaciona com os outros irmãos, é antipático, é soberbo, é mal-humorado, se você não consegue se envolver com as coisas do reino, se você não consegue estar em harmonia com os outros irmãos, como é que você vai querer viver a eternidade no reino de Deus junto com os irmãos? Uma incoerência total e completa, sem tamanho, irmão. Então a regra é a seguinte: em primeiro lugar, vem a obediência a Deus. E por consequência dessa obediência, de acordo com a vontade soberana de Deus para a tua vida, as conquistas do dia a dia da vida. Amém? Grave isso. De acordo com a vontade soberana de Deus para a tua vida, virão as conquistas da vida. No mundo espiritual evangélico, quando se fala de conquistas, como nós estamos falando hoje, no dia a dia da vida, a primeira coisa que o pessoal imagina é conquistar dinheiro, conquistar a casa própria, conquistar um automóvel 0 quilômetro, uma posição de destaque na sociedade. Via de regra, é isso que logo vem na cabeça das pessoas. Claro, tudo isso são coisas que nós podemos conquistar. Podemos, mas não são as coisas mais importantes. Eu diria até para você nessa noite, que em certo ponto, são até indispensáveis. Até indispensáveis. Por que eu digo isso? Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu posso ser um homem vitorioso sem ter um automóvel. Você pode ser um homem ou uma mulher vitoriosa sem nunca ter tido um automóvel. Você pode ser uma pessoa vitoriosa sem ter uma casa própria, sem ter muito dinheiro, sem ter uma posição de destaque na sociedade. Porque essas coisas não preenchem o vazio do homem. Essas coisas não garantem a felicidade. Tem muita gente nesse mundo, a maioria, que tem automóvel, tem casa, tem dinheiro que não sabe onde guardar, que é influente, que é uma pessoa famosa, mas carrega um vazio dentro da alma. São pessoas tristes, são pessoas angustiadas, são pessoas depressivas, são pessoas que estão sempre para baixo, têm uma baixa autoestima. Porque, irmãos, se as conquistas materiais preenchessem o vazio do homem, se as conquistas materiais trouxessem felicidade e paz ao ser humano, rico não se suicidava. Concorda comigo? Não se divorciava, rico não tinha depressão, rico não procurava o analista para fazer análise, não ficava dependente de droga, dependente de álcool, não ficava. Então, por isso que eu disse, essas coisas, às vezes, são até indispensáveis. Você pode ser uma pessoa vitoriosa sem ter nada dessas coisas aqui. Você sabe o que Paulo disse a Timóteo? Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 6, leia o versículo 8. Isso é Deus falando. A maioria das denominações é proibido pregar isso aqui. Principalmente nas que proclamam a teologia da prosperidade. Essa desgraça que está aí implantada. Duvido eles pregarem isso aqui, ó. Olha o que Deus está dizendo, para você e para mim. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos o quê? Contentes. Está aqui escrito. Por isso eu quero deixar claro uma coisa. Quando eu falo de conquistas na vida, eu não estou me referindo obrigatoriamente à conquista de bens materiais. Não, antes disso, é mais importante você conquistar
viver uma vida de paz, a conquista de uma família feliz, de um casamento bem-sucedido, a conquista de você criar os teus filhos com sucesso, antes de qualquer conquista de bens materiais. Um grande naturalista do século XIX, David Thoreau, devia ser francês, pelo nome, ele dizia que a riqueza de um homem é diretamente proporcional ao número de coisas sem a qual ele possa viver. Olha o que ele falou. A riqueza de um homem é proporcional ao número de coisas sem as quais ele possa viver. Ou seja, quanto mais coisas houver que ele possa viver sem elas, mais rico esse homem é. Que diferente do conceito de hoje, né? Hoje diz o contrário. Quanto mais coisa você tiver, mais você será feliz. Mentira. Aqui no versículo 9, vamos ler o 9 e o 10. Ora, os que querem ficar ricos, a turma que fica correndo aí atrás de riqueza, corrente disso, corrente daquilo, noite dos empresários, corrente da riqueza, do diabo, do Satanás, isso é para eles. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Porque tem gente que diz que o dinheiro é o mal desse mundo. Mentira. A Bíblia não diz isso. O amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quer dizer que os que querem ficar ricos, os que querem ficar milionários, caem em muitas tentações e ciladas. Então, quando eu falo de conquistas, eu não estou dizendo que você tem que ficar milionário, que você tem que ter muita riqueza, um acúmulo de bens materiais. Não. Quando eu digo que você tem que conquistar, eu estou dizendo que você tem que ter uma vida bem-sucedida. Tem nada a ver com que ficar rico e ficar milionário. Aí eu faço uma pergunta. Quem aqui quer conquistar vitórias na vida? Quem quer, levante a mão. Eu já sou o primeiro a levantar logo. Todos nós queremos, não é? Então, um conselho para você. Dê o melhor de si naquilo que Deus colocou na tua mão hoje. O que Deus tem colocado na tua mão hoje? Não é amanhã, não é daqui a um ano, hoje. O que Deus colocou na tua mão para você fazer? Dê o melhor de si. Pegue isso que Deus te deu hoje, seja um emprego, seja um negócio, não importa o que seja. Olha, bote para quebrar, meu irmão. Faça a coisa bem feita, faça com amor, faça com garra.